Olá! Depois de alguns dias ausentes aqui na transmissão do tema do curso Conhecimento de Si Mesmo, nós retornamos. Estamos dando início ou reinício às transmissões que fazemos nas terças e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos mais ou menos. Porém, hoje sexta-feira, estamos retomando as nossas atividades depois de alguns dias que ficamos sem fazer as gravações e transmissões. Então, sejam todos bem-vindos. É mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo, o país psicológico. Então, cada tema tem a sua peculiar importância. Cada tema nos ensina algo sobre este trabalho, sobre este objetivo, que é o objetivo da nossa existência: fazer uma transformação interior, mudar interiormente, porque nós, todos os seres humanos, vivemos de forma equivocada. Para início de conversa, nós não sabemos para que vivemos. A humanidade não sabe para que vive e por isso vive de forma errada. Não sabe o que procura, não sabe o que é preciso. E então ficamos procurando as coisas da personalidade, as coisas materiais. Queremos posição social, queremos ter uma vida tranquila, queremos ter um bom salário, uma moradia, queremos viajar, nos divertir, queremos farrear. Porém, isso são escapatórias. Pelo nosso vazio interior, nós queremos preencher esse vazio com ocupações, com atividades, com aparências. Então, o país psicológico vem nos ensinar que, assim como existe o país, o mundo exterior, existe o planeta onde vivemos, o mundo exterior. Também existe o nosso mundo interior. Então se diz que para conhecer o nosso mundo interior é preciso fazer um trabalho, é preciso nos autoconhecer. Então é o autoconhecimento. Porém, nós queremos conhecer o mundo, queremos viajar, queremos aparentar, e interiormente nós somos pessoas tristes, pessoas inconformadas, incompletas. Temos um vazio interior. Então, são dois mundos. Nós vivemos em dois mundos. Vivemos no mundo exterior, que é o mundo das aparências, e vivemos nessa nossa agonia íntima, nas nossas preocupações, os nossos anelos, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas desilusões, as nossas ilusões. Somos defraudados. Nós nos defraudamos internamente. Então, nós vivemos em dois mundos.
o mundo físico, que é o mundo das aparências, e o outro mundo, o interno, a nossa intimidade, nós não percebemos. Então, nesse mundo, no mundo externo, nós temos o nosso, sabemos em que país nós vivemos, nascemos, enfim, tudo, sabemos muito sobre esse mundo externo. Nós sabemos onde estamos em determinado momento, a cidade, o bairro, enfim, nós nos cuidamos para não entrar em lugares perigosos, e se precisamos entrar, nós tomamos um cuidado especial. Nós nos precavemos. E então nós obedecemos as leis do país, as leis físicas. Sabemos que temos que pagar os impostos, que temos que respeitar o sinal de trânsito. Sabemos as nossas obrigações deste mundo físico, deste país físico, do externo. Nós conhecemos os lugares, sabemos onde podemos entrar ou não devemos entrar, lugares perigosos, favelas, onde há tráfico de drogas, onde há prostituição. Nós evitamos esses lugares e não circulamos, porque sabemos que ali há perigo. Nós temos as nossas normas, as normas de vida, respeitamos as normas de etiqueta, os bons modos, os bons costumes. Nós procuramos nos comportar neste mundo físico de uma forma correta, ou da forma que nós cremos que seja correta. Nós nos preocupamos com a aparência, com a nossa aparência física. Por exemplo, nós queremos andar com o cabelo arrumado, a nossa pele, a nossa barba, os cílios, nos preocupamos se estão organizados, as sobrancelhas, os cílios. Enfim, tudo o externo nós nos preocupamos. Nos preocupamos com a aparência. Nos preocupamos com as coisas fúteis da vida. Nós temos as formalidades. Se nós conhecemos uma pessoa, estamos diante de uma pessoa, queremos falar de forma educada. Queremos aparentar que somos pessoas educadas. Nos preocupamos com isso, queremos transmitir uma boa impressão às outras pessoas. Nós temos uma educação, somos educados. Ao menos quando se conhece uma pessoa nova, nós nos preocupamos em que essa pessoa tenha uma boa impressão de nós, porque se diz que a primeira impressão é a que fica. Então nós nos preocupamos com a aparência, com o que nós vamos transmitir, que nós vamos aparentar para as pessoas. A nossa roupa, nós nos preocupamos, os sapatos, enfim, tudo. Nós colocamos alguns adornos,
usamos um relógio, que seja um relógio que chame a atenção, um boné, um chapéu. Essas coisas para nós refletir o quanto nós nos preocupamos com a nossa aparência. E tudo isso é externo. Porém, internamente, como está o nosso interior? Então, assim como no exterior, no mundo exterior, existem lugares perigosos e que nós evitamos, na nossa psique existem lugares, existem departamentos onde estão alojados defeitos psicológicos. Os nossos defeitos psicológicos estão alojados na nossa psique, estão acomodados, e nós evitamos que eles saiam à superfície. Nós queremos aparentar pessoas educadas, pessoas decentes. Nós queremos ser decentes externamente. Porém, dentro de nós temos os pensamentos negativos, os pensamentos impuros, porque dentro de nós, em cada setor, em cada região da nossa psique, estão determinados defeitos. E nós pensamos nesses defeitos, nós queremos, nós desejamos o que esses defeitos nos fazem desejar. Porém, nós nos contemos externamente. Nós freamos a manifestação desses defeitos externamente. Porém, os defeitos continuam lá, eles estão lá na nossa psique. Nós pensamos neles, nós nos emocionamos com eles, nós desejamos o que eles querem que nós desejemos. São eles que nos governam. E nós não damos conta de que nós temos esses defeitos e que nós andamos nesse nosso mundo interior. Em determinados momentos, nós temos pensamentos de má qualidade, pensamentos sobre outras pessoas, preconceitos, os nossos conceitos. Porém, isso nós não exteriorizamos. E não percebemos que estamos nessa parte da nossa psique, nessa região da nossa psique, onde há esses pensamentos, esses desejos, esses rancores, esses preconceitos. E isso é uma realidade. Dentro de nós é uma realidade. É mais real do que o mundo exterior. É mais real que o mundo das aparências. Nós nos preocupamos com a aparência. Todos nos preocupamos com a aparência, com o externo. Então, quando nós conhecemos uma pessoa, nós avistamos uma pessoa, essa pessoa bem vestida, quem sabe de terno e gravata, sapatos bem lustrados,
Nós temos uma boa impressão sobre ela. Porém, se vai conversar com a pessoa, no princípio, ela se comporta de forma discreta. Porém, quando vai se tendo um pouquinho mais de intimidade com a pessoa, mais liberdade, essa pessoa sai com cada palavra, com cada assunto que realmente nos decepciona. Então, uma pessoa bem vestida não quer dizer que internamente ela seja uma perfeição. E assim nós também. Não quer dizer que nós, por aparentar bondade, aparentar beleza externa, não quer dizer que internamente nós sejamos bons, sejamos belos. Nós carregamos no nosso interior os defeitos psicológicos. E esses defeitos estão sufocados no nosso interior. Nós freamos a manifestação desses defeitos. Então, esse é o nosso país interior, o nosso país psicológico. No externo, nós sabemos onde andamos, nos comportamos, não vamos em lugares perigosos, porém, internamente, os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos, não corresponde com a nossa aparência. Então, nós podemos exemplificar isto como dois relógios. Nós temos dois relógios, um externo e um interno. Porém, o nosso relógio externo marca uma hora e o nosso relógio interno marca outra hora. Então, esses dois relógios, o interno e o externo, não se correspondem, não são iguais. Eles não andam de mãos dadas, como se diz. E esse é o objetivo do nosso trabalho, a igualar o exterior com o interior. A nossa aparência não é tudo. Nós precisamos observar o nosso interior para ver qual é a qualidade dos pensamentos, a qualidade dos sentimentos, dos desejos, enfim, para ver o que acontece no nosso interior. Porque esse nosso mundo interior, nós nos escondemos nesse mundo interior, nós ocultamos ele, não permitimos que essas coisas íntimas, os nossos pensamentos, aqueles desejos inconfessáveis, saiam ao exterior. Então, é a nossa personalidade que freia isso. Nós queremos aparentar, porque personalidade é a aparência, é o que nós somos por fora. Somos redondinhos, porém por dentro nós somos uma irregularidade. As nossas irregularidades são internas, porém aparentemente nós aparentamos ser pessoas boas, aparentamos ser justos, bondosos, e o que na realidade nós não somos. Então todos nós seres humanos,
temos virtudes e todos nós, seres humanos, temos maldades, temos defeitos psicológicos. Então, na pessoa malvada há virtudes e naquela pessoa bondosa também há defeitos. Então, em todos nós há defeitos e virtudes, porque nós temos uma parte da nossa essência, a maioria, 97%, está aprisionada nos defeitos psicológicos. E temos os 3% da nossa essência que está livre. Então, é nesses 97% que está o que nós precisamos observar. Precisamos observar através do sentido da autoobservação e perceber que nesse nosso interior nós temos toda a qualidade, todo tipo de defeito psicológico. Se nós observar, se nós nos colocar atenção aos nossos pensamentos, nós vamos perceber que os nossos pensamentos não correspondem ao que nós queremos aparentar para a sociedade, até aos nossos familiares mais próximos. Nós ocultamos o nosso interior. Então é preciso nos conhecer para poder fazer uma mudança interna, uma mudança real. Não basta mudar externamente, não basta adquirir títulos, diplomas, morar em um lugar decente, em um conjunto habitacional decente, em condomínios fechados, horizontais ou verticais, que sejam. Não basta morar em bairros de pessoas seletas. Nós não nos tornamos melhores na realidade, internamente, com o que nós agregue externamente. Ou seja, nós não nos tornamos pessoas melhores tendo um diploma, um título, um doutorado, qualquer título externo. Nós não nos tornamos pessoas melhores. O que nos torna pessoas melhores, o que pode nos tornar melhor, é quando se faz um trabalho interior sobre nós, eliminando os defeitos psicológicos. Porque é possível eliminar os defeitos psicológicos. Não apenas eliminar da aparência, porém eliminar o defeito na origem, tirar ele do nosso interior. Eliminar o defeito e resgatar a partícula de essência da nossa essência que esse defeito carrega dentro de si. Quando se libera essa essência, na essência estão as virtudes, as verdadeiras virtudes, e isso aflora, vem ao exterior naturalmente, sem necessidade de estar nos cuidando, de estar nos esforçando para aparentar que somos bons. Não basta parecer bom, é preciso ser bom. E para ser bons, para ser dignos, é preciso eliminar o defeito psicológico que está na nossa psique, o defeito que está aí na nossa psique, está enfrascando
a nossa essência. Então, através do sentido de autoobservação, nós vamos poder identificar que é um defeito que está no nosso pensamento em determinado momento. Nós vamos identificar que é um defeito que está falando em determinado momento. Nós vamos identificar que é um defeito que está nos colocando determinadas emoções em determinado momento. Instintivamente, nós vamos perceber que o que defeito que está atuando através do nosso centro instintivo, que está atuando através do centro sexual. Por que temos atração por determinada pessoa ou não? Então é preciso nos colocar internamente igual ao mundo exterior. É preciso viver internamente conforme nós vivemos externamente. Ou o exterior deve ser o reflexo do interior. Deve ser espontânea. Deve ser devem estar em concordância. O nosso mundo interior e o exterior devem coincidir, devem andar iguais. Ou seja, o nosso relógio interno deve marcar as horas, as mesmas horas que marca o relógio externo. Então, o nosso interior deve ser igual ao exterior. Ou o exterior deve ser igual ao nosso interior. As nossas ações, os nossos pensamentos devem surgir da nossa essência e não de defeitos psicológicos. O nosso anseio deve vir da essência e não do ego. Porque geralmente nós vivemos com o ego, vivamos do ego e para o ego, para os eus, para os defeitos psicológicos. Nós temos os nossos anseios, os nossos desejos, que têm origem em um ou outro defeito psicológico. Então, isso o que nós fazemos no mundo durante a nossa existência, após a morte, se continua fazendo a mesma coisa no mundo interno, no mundo invisível, onde a nossa psique vai estar após a morte. Nós continuaremos nesse mesmo sistema, nessa mesma forma de viver. Se nós temos o defeito do álcool, da bebida, depois da morte nós vamos andar pelos lugares onde se praticam essas coisas, da bebida, da prostituição, do roubo. Então se continua fazendo a mesma coisa, se continua nessa mesma forma de vida que nós levamos durante a nossa vida, se continua após a morte, porque são os defeitos que nos carregam para lá e para cá. Eles fazem de nós o que querem. Então, para nós mudar externamente, é preciso primeiro mudar internamente. É preciso
tirar os defeitos psicológicos, é preciso eliminar o defeito psicológico e não nos esforçar para mudar externamente, mudar aparentemente. É preciso nós matar o defeito psicológico, porque é o defeito que é o ator que está no nosso interior e que nos dá o impulso para agir externamente, para agir fisicamente. Então é preciso mudar a forma de pensar. É preciso trabalhar sobre o nosso interior, trabalhar sobre a nossa psique. Então, é preciso que nós nos interesse por coisas superiores, por assuntos superiores, e não apenas pelo material, porque o nosso centro de gravidade está na personalidade. Então, tudo nos atrai, de forma que nós vamos atuar sempre querendo melhorar externamente. Então, cada um de nós tem um centro de gravidade, aquilo que nos atrai. Na profissão, cada um se preocupa com a sua profissão e se relaciona com as pessoas que exercem aquela mesma atividade. Então, tudo está direcionado a essas coisas externas. Então é preciso mudar o centro de gravidade, é preciso mudar os nossos interesses. Porque atualmente nós temos interesse apenas pelo externo. Nós queremos boa aparência, queremos um bom carro, queremos morar em lugares bonitos, queremos frequentar lugares que nos enalteçam, shoppings, lugares que nos façam aparentar que somos melhores. E na realidade nós não somos melhores, nós somos maus, nós não somos bons. Se nós observar o nosso interior, nós vamos perceber que nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Nós imaginamos que somos pessoas boas. Porém, se nós nos auto-observar intimamente, psicologicamente, nós vamos perceber que nós temos pensamentos impuros, que nós temos sentimentos, que nós temos ciúmes, que nós temos desejos, temos cobiça, temos orgulho. Qualquer coisa nos fere, qualquer palavra, qualquer discórdia nos fere. E isso é o que nós somos, é o que nós somos internamente, não o que aparentamos externamente. Então, para mudar, é preciso que o nosso exterior seja igual ao interior, o que geralmente não é. Nós pensamos que somos que se corresponde esse nosso interior com o exterior. Nós nos esforçamos para aparentar pessoas boas, pessoas educadas, pessoas limpas.
porém internamente nós somos impuros, somos sujos. Então é preciso trabalhar com o nosso sentido de autoobservação. Então, o sentido de autoobservação é um sentido da nossa essência, é um sentido da essência. Esse sentido vai nos dar condições de perceber o nosso interior e assim poder fazer uma mudança, de mudar e passar a atuar de forma correta, sim, porém corrigir o interior, nos corrigir interiormente, e que essa correção, que esse comportamento interno se corresponda com o comportamento externo. Então esse trabalho de autoobservação, nós vamos dirigir aos nossos pensamentos, vamos dirigir aos nossos sentimentos, vamos dirigir à nossa fala. Então, esse sentido de autoobservação, ele é um sentido da essência, da nossa consciência. Esse sentido deve observar o que nós pensamos e julgar, e nos auto-julgar. Também deve observar o que nós falamos e nos auto-julgar. Então, nós devemos nos dividir em dois. Uma parte que observa e a outra parte que é observada. Então, o observante, o observador, deve ser a nossa essência. É a nossa essência. Os 3% de nossa essência. 3% da nossa essência que deve observar os 97%. Que deve observar o que acontece no nosso centro intelectual, nos nossos pensamentos, deve observar o que há nos nossos sentimentos, observar o que as nossas palavras, deve observar os nossos atos, deve observar o que nós estamos instintivamente desejando. Se é comer, beber, desejos sexuais, enfim. Observar deve ser dirigido também ao centro sexual. Então, a autoobservação deve ser dirigida aos centros da máquina humana, porque é através dos centros que nós atuamos, que nós vivemos através dos centros. Tudo começa nos nossos pensamentos, depois ele vai aos sentimentos, às emoções e a fala, as nossas ações ao centro motor. Então, porém, tudo começa nos pensamentos. Então, nós devemos começar esse trabalho de autoobservação pelos pensamentos, porque da qualidade dos pensamentos será a qualidade das obras. Não basta aparentar, não basta nos esforçar, ou não adianta nos esforçar para ser
pessoas boas. Não basta nos esforçar para demonstrar carinho por uma pessoa, se internamente nós estamos reprovando alguma coisa daquela pessoa, estamos reclamando, estamos criticando. Silenciosamente estamos criticando a pessoa. E externamente nós tentamos tratar bem a pessoa. Porém, o que vale é o interno. O externo é a aparência. E a aparência deve ser igual ao que nós sentimos. Porém, devemos observar o que sentimos. E se percebemos que esse sentimento, que esse pensamento vem de um eu, nós precisamos eliminar esse eu. Então, praticar a morte psicológica. Morte psicológica. Então, para trabalhar na morte psicológica é quando nós detectamos um defeito, um pensamento, um sentimento, um desejo. Nós precisamos apelar à nossa mãe divina, porque nós temos um pai interno e uma mãe interna. Assim como temos um pai físico e uma mãe física, temos um pai interno e uma mãe interna. O trabalho da nossa mãe é eliminar o defeito psicológico, aquele defeito que nós observamos, aquele defeito que nós julgamos. E para que ela atue é preciso nós pedir com força: Mãe Divina, elimine esse defeito. É porque nós percebemos que é um defeito e não queremos esse defeito. Não queremos que esse defeito comande a máquina humana. Então, precisamos eliminar o defeito para que atue a nossa essência. Tirar a máquina humana das mãos dos defeitos psicológicos e entregar a nossa essência. Que seja a essência que governe, que atue, que haja. Então, nós estamos dispostos a responder aos questionamentos, às perguntas, fazer esclarecimentos através do WhatsApp. O WhatsApp nosso é 55, que é o Brasil, 62, que é a região, e o nosso número, WhatsApp e Telegram é 991 92 9355 991 92 9355, WhatsApp e Telegram. Muito obrigado a todos e boa noite.